Provérbios 24:10 diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Vamos dizer, se te mostrares fraco no dia da dificuldade, a tua força será pequena. Diga isso para o teu irmão: se te mostrares fraco no dia da dificuldade, a tua força será pequena. Diga para ele: se você estiver enfraquecido no dia da adversidade, a sua força não será suficiente. Quantos entendem isso? Então, qual é a solução? Está forte, fortalecido. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, nós entramos nesse tema e falamos sobre Efésios capítulo 6, versículo 10, né? Quando o escritor de Efésios diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então já entramos, não vou repetir o tema, obviamente, né? A gente já falou semana passada sobre se fortalecer no Senhor. Então esse tema nós já vamos avançar. Mas ele diz, no demais, ok? Então o seguinte, está falando para quem? Para a igreja. A carta de Efésios é escrita a quem? Aos crentes. Os crentes de Éfeso. A igreja de Éfeso. Olha, a igreja de Éfeso era uma igreja guerreira, de batalha espiritual. Ok? E a palavra do apóstolo Paulo é: olha, façam tudo que vocês têm que fazer, caminhem, obedecendo a palavra e os princípios. E, além disso, sempre, todos os dias, se fortaleça. Ok? Então, nessa noite, hoje nós vamos avançar um pouco mais. E eu creio que Deus há de abençoar a nossa vida, amém? Para que você entenda. Quem não pôde vir semana passada, está no YouTube, canal Maranata. Eu quero pedir a todos aqui, os que estão nos ouvindo hoje, se inscreva no canal e curta o canal, ok? E compartilhe. É uma forma de abençoar e de evangelizar até, porque você, né, vai poder mandar as mensagens e os playlists que temos lá, para que as pessoas possam participar e serem tremendamente abençoadas. Mas veja bem, o que diz a palavra do Senhor em Efésios capítulo 6, perdão. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, pois não temos de lutar contra carne e sangue, e sim contra os principados, contra as potestades e contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Até aqui, depois a gente caminha mais. Hoje eu quero começar falando sobre o que a palavra de Deus diz: fortalecei-vos na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor, já vimos o que é, sim ou não? E na força do seu poder. Parece que são as mesmas coisas, mas não. São pontos, são fortalecimentos, são pontos de força diferenciados. Uma coisa, como nós vimos semana passada, é se fortalecer no Senhor. Outra coisa, a gente está entrando hoje, é na força do seu poder. E eu quero dizer para você, por que a Bíblia diz que precisamos estar fortes? E nós vimos aí, para que possamos estar firmes. Diga, estar firmes. Diga para o teu irmão, você precisa estar firme. Ok? Precisa estar firme. E você precisa resistir. Por que você precisa estar fortalecido? Para ficar firme e para resistir. Diga, resistência. Há muita gente que está desviada, porque não resistiu, porque não apresentou resistência. A palavra de Deus diz resistir ao diabo, e ele, então para resistir, precisamos estar fortes, ok? Então, você vai fazer um muro de arrimo lá, para conter as ondas do mar, ou um rio, você tem aquilo que vai sofrer uma ação contrária, precisa estar firme. Precisa estar forte, ok?
Você, em toda construção, você tem pontos de estrutura e pontos de fechamento, né? Então, nesse salão, nesse templo, nós temos aqui as colunas. Essas colunas, elas trazem o quê? Resistência à estrutura. Então, a Bíblia diz que nós precisamos ter em nós uma estrutura que resista. Isso é força. Ok? Como eu falei, qual é a resistência de uma corrente? A do seu elo mais fraco. Ok? Os outros elos podem suportar 1000 quilos, mas se tiver um elo ali que está enfraquecido, só suporta 100 quilos, quando passar de 100 quilos, ele vai romper. Então, isso fala de força. Então, existem áreas da nossa vida que às vezes estão enfraquecidas. E nós precisamos fazer o quê? Fortalecer essas áreas. Jerusalém foi várias vezes conquistada. E onde ela foi conquistada? No seu ponto mais fraco do muro. É ali que o inimigo, ele foca, é ali que ele mira. Por quê? Porque ele sabe que ali é um ponto frágil. Então, nós temos que estar fortalecidos para que possamos resistir. O que mais? E para identificar as ciladas. A gente fala assim, eu preciso estar forte para não cair na cilada. Não, meu irmão, para não cair na cilada, você precisa ser inteligente. Por quê? Porque se você sabe que é uma cilada, você vai entrar? Então, qual é a dificuldade? Por que eu preciso estar forte? Para não entrar na cilada? Não. Eu preciso estar forte para identificar as ciladas. Amém? Você entende isso? O problema das ciladas que o inimigo arma não é a nossa força para não entrar nelas, é a nossa força para identificá-las. Nós precisamos identificar. A palavra diz aqui isso. Para que vocês possam identificar as ciladas do inimigo. Porque se eu identifico, eu não entro. Sim ou não? Não é? Se eu sei que aquilo é uma cilada, Mariana, eu não vou entrar. Agora, se eu estou enfraquecido, preste atenção, nós estamos falando de força espiritual. Estamos falando de um espírito fortalecido, uma mentalidade fortalecida no Senhor e na palavra, nós vamos entrar nisso daqui a pouco. Para que eu possa identificar, amém? Então, o que fala está fortalecido na força do seu poder? Isso fala da revelação da cruz. Qual é a força do poder do Senhor? Onde está? Amado, preste atenção aqui. Eu quero que você entenda que o Espírito Santo ministre isso na sua vida. Onde está, qual um dos pontos fortes da obra redentora de Jesus na cruz, daquilo que o Senhor fez? Fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Onde está a força do poder do Senhor em nós e por nós? Na obra redentora, sim ou não? Se Jesus não tivesse ido à cruz, ele continuaria sendo Deus? Ele seria Deus ou não? Sim, porque ele era de eternidade a eternidade, amém? Então, o que está falando do poder, fortalecer-vos no Senhor e na força do seu poder, não está falando só na divindade do Senhor, está falando do poder que ele manifestou em nos resgatar, em nos alcançar, em nos comprar, em nos saquear do inferno. Porque essa palavra, ele nos transportou, ele nos arrebatou, ele nos saqueou das mãos do inferno, do império das trevas, e nos transportou para o reino do seu amor. Isso é um poder tremendo, e nesse poder, na força desse poder, eu e você precisamos caminhar. Como que eu posso caminhar na força desse poder? Pela revelação da cruz. Nós temos que em tudo entender a revelação da cruz e do legado da morte e ressurreição do Senhor. Diga, Jesus morreu por mim. Está fraco, meu irmão? Diga, Jesus morreu por mim. Onde está o poder do Senhor na salvação, em que Ele morreu por nós? Não é o que a Bíblia diz? Em que Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus mostra o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, esse é o poder
que é manifestado em que Cristo morreu por mim. Diga, Jesus morreu por mim. E diga, Jesus ressuscitou por mim. Amém? Então, isso deu e nos deu ao Senhor autoridade e direito, legalidade, para nos trazer de volta a sua presença. Sim ou não? Ele cumpriu a lei. Ele foi e ele pagou o preço como o Cordeiro Pascual, como aquele que entregou a sua vida, o seu corpo para ser moído por nós. Então ele pagou nele mesmo o preço do nosso perdão e da nossa salvação. Aquilo que para o inimigo era ganho, aquilo que para o inimigo era vergonha, porque Jesus estava na cruz exposto, nu, ferido, moído, e o inimigo estava dizendo, achei vantagem sobre o Filho de Deus, e agora eu o matei e o venci. No entanto, aquilo que para ele era vitória, se tornou em perda. Por quê? Porque o Senhor o resgatou, e ele venceu a morte e ressuscitou no terceiro dia. Então isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Ele morreu por você. Ele ressuscitou por você. Então isso quando eu entendo isso, quando eu tenho essa revelação na minha vida, Robson, eu tenho a força do Senhor na minha vida. Por quê? Porque isso me dá força, me dá direito. Sabe aquele irmãozinho pequeno que tem, imagina que o Marcos Sandro tem um irmãozinho pequeno. E aí vem um garoto na rua, brinca com ele. Aí ele fala, vou chamar meu irmão. Aí quando ele vai, quem vai? É o Marcos Sandro. Aí o irmão dele se torna cheio de confiança, sim ou não? Por quê? Porque ele está confiado nele? Não, ele é magrinho, fininho, fraquinho. Mas ele chama quem? O meu irmão. Veja bem, quando nós temos essa revelação, nós temos por trás de nós temos sobre nós, melhor dizendo, nós temos em nós, melhor ainda dizendo, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o diabo, aquele que esmagou a cabeça da serpente e que o subjugou e o desnudou e o tirou, despojou na cruz. Amém? As armas que eram contra nós, o escrito da dívida que era contra nós, a legalidade que era contra nós, eu estava perdido, você estava perdido, todos nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Ele venceu a morte, Ele nos resgatou. Você está entendendo isso, amado? Quando eu tenho essa revelação, eu preciso me fortalecer em quê? Jesus é o meu Salvador, o meu Redentor. Isso é entender e compreender a graça. A graça de Deus me dá direitos, me outorga autoridade, me dá capacidades. Quando eu entendo isso, me fortaleço então na força do poder do Senhor. Glória a Deus. Por isso Jesus diz, vocês têm que orar como? Em meu nome. Nós vamos chegar nesse ponto daqui a pouco. Então isso fala da revelação da cruz, do legado da sua morte e ressurreição. Significa que então eu passo a assumir, eu entendo que eu tenho uma posição de autoridade, eu sou embaixador. O que é se fortalecer na força do seu poder? Entender, eu sou embaixador de Cristo. Glória a Deus. Sábado, domingo, feriado, quando eu estou bem e quando eu não estou. Quando eu me sinto assim e quando eu não me sinto assim. Eu acordei animado, hoje eu sou poderoso. Se o diabo vier, eu piso em cima dele, eu acabo com ele. Hoje eu acordei, meu Deus, ó céus, ó. O que mudou? Nada, isso é uma questão emocional sua. Porque a sua posição em Cristo continua a mesma, Jesus continua o mesmo, a obra redentora continua a mesma, o Espírito Santo continua o mesmo, sim ou não? Então, o que muda é a nossa maneira de entender. Por isso que essa revelação da cruz, ela precisa ser diária. Por isso Jesus disse, tome a sua cruz cada dia. Porque eu preciso estar fortalecido sempre na força do seu poder. Hoje, Jesus morreu por mim, ressuscitou por mim, sou mais que vencedor naquele que me chamou. Amanhã, a mesma coisa.
Daqui 50 anos, Jesus não voltar, a mesma coisa. Isso é algo que foi estabelecido na eternidade. E agora eu ando entendendo e guardando os princípios e as verdades da palavra de Deus sobre mim. Quando eu tenho essa revelação, quando nós como igreja temos a revelação da obra que o Senhor fez, da cruz, do que é a força do poder do Senhor, significa eu entendo e eu guardo os princípios e as verdades da palavra de Deus sobre a minha vida. Então, nós precisamos, para estar fortalecidos na força do poder de Deus, precisamos da palavra. Porque a palavra, ela revela. A palavra, ela descortina. A palavra, ela ilumina. A palavra de Deus, ela traz entendimento, ela traz revelação, ela traz a profecia, amém? Ela libera sobre nós o entendimento. E nós precisamos, cada dia mais, como igreja de Jesus, precisamos entender o valor da palavra de Deus. Amém, amados? Então vamos lá. A força do poder de Deus se manifesta em pelo menos 3 dimensões. Falamos da obra da cruz, isso se revela, se manifesta em pelo menos 3 dimensões. A primeira eu já falei, que é a palavra. Diga a sua palavra. Diga a sua palavra. Diga, eu preciso mergulhar no conhecimento e na revelação da palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque tudo foi criado pela palavra. Que Deus use a palavra. O Senhor diz, em meu nome expulsarão demônios. Ele não falou que você vai dar tapa no demônio, que você vai... E o que ele falou? Você vai dar uma palavra. Você vai dar um comando. Então tudo se manifesta pela palavra. Você está entendendo? Teu fortalecimento está no nível de palavra que você libera. A tua força ou a tua fraqueza está no nível de palavra que é liberado na tua vida. E o nível de palavra que você libera é diretamente proporcional ao nível de palavra que você recebe. Ok? O nível de palavra que você recebe. Deixa eu contar para você uma experiência. Eu gosto de contar experiências, então deixa eu contar para você uma experiência. Um dia estava eu e minha mãe sentados lá em casa, há muitos anos, ela nem lembra disso, e de repente começou a me dar um calor. Eu falei, gente, estou sentindo um calor, um negócio aqui. Ela falou, esse biscoito amanteigado que você comeu. E aí, naquele momento, eu tive o exato entendimento de que aquilo que eu como tem efeito imediato na minha vida. Você está entendendo? Sim ou não? Ok? Esse é o poder da droga, das drogas. Eu comi aquele negócio, aquela bomba de carboidrato, entrou no meu corpo, fez bum, e me esquentou todo. Aquilo que você come vai te fazer ficar down, ou vai te fazer ficar up. Ok? Para cima ou para baixo. Por quê? Porque aquilo que a gente come nos alimenta, aquilo que você não come. Hoje a apóstola estava, estou passando mal, falei, você tem que comer. Chegou em casa daqui a pouco, ela comeu um negócio, começou a melhorar. Aquilo que a gente come, vê se você entende, irmão. Você quer ficar fortalecido? Precisa comer. Não é isso que a gente fala para a criança? Come para ficar forte. Amado, come para você ficar forte. Amém? Você precisa se alimentar da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela te fortalece. Ela te dá subsídio. Ela te dá sais minerais, proteína, vitamina espiritual. Amém? Então, veja bem, tudo foi criado pela palavra. Jesus é o próprio verbo. Jesus, ele é a própria palavra. Todas as coisas foram feitas por ele, através dele. Então precisamos identificar, preste atenção nisso, amado. Eu preciso identificar a palavra certa e manifestar e exercer a palavra correta. Amém? Amém ou não?
Por isso que tem coisa que não é sentimento, tem coisa que é ação. Eu falei de fortalecimento financeiro aqui ainda há pouco, e eu sei que isso mexe com muita gente, porque hoje nós temos um conceito de ética onde as pessoas estão mudando a palavra de Deus. As pessoas estão dizendo que Deus é aquilo que elas pensam, que elas talvez gostariam que Deus fosse. Mas Deus não é como você gostaria ou como você pensa, Deus é como Ele é. Ok ou não? E Deus tem uma razão para todas as coisas que Ele faz e que Ele exerce sobre a terra. E Ele não tem que me explicar, nem a mim, nem a você. Ok? Hoje as pessoas estão pintando um Deus, até a igreja romana está colaborando nisso, dizendo que Deus cabe em todas as religiões, está tudo certo, você pode fazer do seu jeito, o que importa, isso não é bíblico, e a palavra de Deus não mudou, e a Bíblia diz que ai daquele que mudar um tio e um jota da palavra. Então a palavra de Deus continua valendo. Amém, amado? Você está entendendo? Então nós temos que entender a palavra, compreender a palavra. Mais do que nunca hoje nós temos que ser como os crentes de Bereia. O que eles fizeram? Ouviam e conferiam e viam, é isso mesmo. Ok? Porque as pessoas, como esses dias no Facebook, alguém dizendo, não, isso que eu estou falando sobre finanças, isso que eu estou falando é doutrina de Pedro, isso é doutrina do Novo Testamento, mas não citou um versículo. Um versículo ele não citou. Então é o que ele acha que a Bíblia diz. É o que ele acha que a Bíblia pensa. É o que ele pensa, é o que a cultura dele, entendeu? Pós-modernista pensa. Só que Deus, Ele não é retrógrado, nem Ele é contemporâneo, nem é pós-contemporâneo. Deus é Deus. Ele era, é e sempre será. Aleluia. O que muda é a cultura nossa. Uns anos atrás, o pastor para estar aqui estaria de terno e gravata. Mais anos atrás teria uma chapeleira ali atrás. Por quê? Porque um homem digno usaria colete e chapéu. Né? Então a cultura muda, mas Deus continua o mesmo. Você está entendendo isso, amado? Ok, então nós precisamos entender. Jesus, como eu falei, é o verbo, a encarnação da palavra. Então precisamos identificar e manifestar a palavra criadora de Deus em cada situação. Irmão, preste atenção, você se fortalecer na força do seu poder, se o poder de Deus está na palavra, porque as coisas são criadas pela palavra, manifestadas pela palavra, então nós precisamos identificar e manifestar essa palavra criadora, essa palavra que é o start, amém? Que é uma palavra difícil da gente entender, que é a energia, que é o rema. Qual é a palavra que vai mudar aquele momento que você está vivendo? Há uma palavra. Sim ou não? Há uma palavra. Há uma ação. Porque a palavra nos leva à ação, sim. Nos leva a uma atitude. Então, amados, nós precisamos entender isso. Amém? Precisamos ainda encarnar e vivenciar essa mesma palavra, porque não adianta simplesmente ela estar aqui. A palavra tem que estar aqui. Por isso, o salmista diz, não diz, guardei a tua palavra na minha mente. Ele diz, escondi a tua palavra no meu coração. Ele diz, não, eu tenho a plena compreensão da tua palavra. Isso não importa. Isso é importante, sim, é importante entender, mas é importante que você guarde no seu coração. Quando a Bíblia fala de coração, nesse está falando de entranha, faz parte de mim. Amém? Então, significa vivenciar. Diga, eu preciso. Essa é a primeira dimensão da força do seu poder, a palavra. Então, diga, eu preciso identificar, manifestar e vivenciar esta mesma palavra. Amém? Irmãos, aí está a tua autoridade. Por que alguém expulsa os demônios e outro foge do demônio? Por causa do nível de compreensão e de vivência e de encarnação da palavra. Nós temos que ter a autoridade, nossa autoridade vem da palavra de Deus. Amém? Porque senão a gente foge disso e começa a entrar em outras áreas. Ok?
E o mundo precisa que nós sejamos cada dia mais pedras vivas, essas palavras vivas, ambulantes, não com a letra que mata, mas com o espírito que vivifica. Amém? Amém? Glória a Deus. Segunda dimensão está no nome do Senhor. Diga o nome do Senhor. Ah, esse nome é poderoso. Nós estamos a entender, irmãos, o que é o nome de Jesus. O nome de Jesus. A força do poder está na palavra e está no nome do Senhor. Há uns anos atrás, ouvi um testemunho de uma pessoa que estava sendo evangelizada por um pastor muito famoso, e ele colocou, e era um homem, um psicólogo, e ele disse que o filho daquele homem estava tentando suicídio, estava perturbado por um espírito maligno, e estava tentando suicidar, e aquele homem desesperado, naquele momento já tinha gasto toda a sua enciclopédia de psicologia, de psiquiatria, de habilidade, e ele não era um camarada crente ainda, mas ele já estava recebendo a palavra de Deus e ainda não tinha confessado a Jesus, mas com certeza já era alguém que cria. Em determinado momento, quando o filho dele estava querendo se jogar, ele agarrou o garoto e disse: em nome de Deus, em nome de Deus, eu te repreendo, sai da vida do meu filho. E o menino ficou lúcido, na hora. Por quê? O nome. O nome. Você está entendendo? Isso é tão forte, irmãos, que a palavra de Deus diz que nós não devemos usar o nome do Senhor em vão. Então tem muita gente brincando com o nome de Deus, brincando com as coisas, fazendo certas brincadeiras, deboches e tal, mas o nome de Deus é algo extremamente poderoso. Diga para o teu irmão: o nome do Senhor é poderoso. Diga: ao nome de Jesus, todo joelho se dobra, do que há no céu, na terra e embaixo da terra. Esse nome define. Amém? Nós precisamos entender isso, porque quando nós entendemos isso, nós somos fortes. E vou dizer mais, não somos só fortes, somos invencíveis. Somos imbatíveis. Irmãos, isso é tão forte, presta atenção. Davi, quando foi enfrentar Golias, ele foi em quê? Na força do seu poder. Ele disse: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Acabou. Onde Davi ganhou a batalha? Quando ele girou a funda? Não, quando ele declarou: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Meu irmão, você pode estar enfrentando um gigante maior do que Golias. Você pode estar enfrentando uma família de gigantes. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei uma coisa: o nome de Jesus faz com que todos esses gigantes se dobrem. Se dobrem. E a palavra de Deus diz que o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Por quê? Porque sobre você está o nome daquele que era, que é e que é eternamente, que virá, Senhor da glória, Deus poderoso, o leão da tribo de Judá. Aleluia. Se você quer isso, dá um aplauso a ele, porque ele é digno disso. Aleluia. Imagina, meu irmão, esse nome está sobre você. Oh, obrigado, Senhor. Aleluia. Porque talvez você gostaria muito de ter uma carteirinha escrita assim: Ministério da Justiça. Imagina, meu irmão, você com uma carteirinha, hein? Você ia dar carteirada. Só que sobre a tua vida está um nome que é muito maior do que qualquer nome. Ah, eu queria que tivesse um cartão de uma pessoa muito grande que pudesse me indicar. Né? Você tem um amigo, está indicar um emprego, fulano te dá um cartão e fala assim: ó, vai lá, procura fulano em meu nome. Aí você, agora? Só que sobre a tua vida está um nome que é maior do que qualquer nome. Você está entendendo? Esse nome, nós precisamos valorizar esse nome. Precisamos
colocar nos nossos lábios esse nome, a palavra de Deus e o nome de Jesus. Porque Jesus disse: olha, vocês vão em meu nome. Nunca se esqueça, você vai em meu nome. A tua credencial é o nome de Jesus. O que fez o mar vermelho abrir foi o nome de Jesus. Você entende isso? O que fez o Jordão parar para que eles passassem foi o nome de Jesus. O mesmo nome de Jesus que fez com que Pedro andasse sobre as águas. Por que Pedro pôde andar sobre as águas? Porque ali estava, o nome do Senhor estava manifestado naquele lugar, e ele foi em cima de uma palavra que o Senhor deu, e o Senhor é autoridade, e se eu tomo, e se eu tenho convicção, e tenho sobre a minha vida o nome de Jesus, eu estou forte, sim ou não? O inimigo vem contra mim por um caminho, mas a Bíblia diz que se eu tomo o nome de Jesus, ele vai fugir por 7 caminhos. Amém? O nome faz toda a diferença. Por isso, o nosso nome é importante. E a Bíblia diz que cada um de nós vamos receber uma pedra branca. E nela tem um nome, que só o Senhor sabe. Então, diante de Deus, diante dos anjos, aqueles que creem em Jesus, eles são conhecidos. Porque você recebeu um nome. Quando nós nascemos de novo, entenda bem isso, nós recebemos um nome. Um nome que está linkado ao nome de Jesus. Está ligado ao nome que está sobre a nossa vida. Você tem um sobrenome, sim ou não? E esse sobrenome significa a que raiz você está ligada, a que ramo você está ligado. Então eu sou Cabral, ele é Oliveira, ele é Silva e o outro é outro nome. Isso mostra que você é filho de alguém que era filho, isso mostra uma genealogia. O que a palavra de Deus diz é que nós recebemos um nome, que esse nome é sobre todo nome. E esse nome nos identifica. Amado, preste atenção que eu vou dizer para você. Se você e se nós, como igreja de Jesus Cristo, entendermos o que significa ter esse nome, que o diabo sabe que você tem um nome, ele te respeita muito mais do que você imagina. Por isso, sabe de uma coisa, muitas vezes o diabo sai do teu caminho. Porque ele te teme, só que ele não te fala, porque ele não quer te dar moral. O diabo não vai dar moral para ninguém, irmão. O diabo só se entrega quando ele é obrigado. É ou não é? Porque ele é o ardiloso, ele quer ficar camuflado, escamoteado, ele quer ficar escondido. E se ele puder ficar escondido numa moita, numa situação, ele vai ficar. Então não imagina que o diabo vai vir, meu irmão, de tridente, cara de diabo. Porque o diabo, não é burro. Você está entendendo? Então, ele sabe quem você é. A questão é se você sabe quem você é. A nossa questão é entender, sobre mim está o nome do Senhor. Eu sou Robson de Jesus. Amém? Você é de Jesus. O nome de Jesus está sobre a sua vida. O teu nome em Deus abre portas, abre acessos. Só que muitas vezes nós não sabemos disso. Então você nem sabe, talvez tenha uma herança para você lá na Espanha, na Itália, em Portugal. Por quê? Por causa do teu nome. Mas como você não sabe, então entenda, valorize o nome que você tem. O nome do Senhor está sobre a sua vida. Amém? Terceira dimensão em que a força do Senhor se manifesta é a santidade. Jesus disse assim,
vem o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim. Por quê? Porque Jesus é santo. Então diga comigo a palavra, o nome e a santidade. A igreja se fortalece através da palavra, através do nome de Jesus e através da santidade, de um viver santo. Amém? Porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos ter santidade, precisamos nos santificar. Sim ou não? Amém? Porque o Senhor é santo em tudo. Jesus em tudo foi tentado, mas não pecou. Ah, mas Jesus era Deus. Não, Jesus ali estava na sua humanidade, 100%. Porque senão não teria valor. Era necessário que ele fosse o último Adão. Que assim como Adão, ele foi gerado sem pecado, mas foi sujeito à tentação, foi tentado no mesmo nível, número, grau e potência. Eu imagino que ainda foi uma potência maior. Porque ninguém aqui nunca fez jejum sem água e sem comida de 40 dias. Já fizemos jejum de 40 dias já, mas no líquido. Né? Uma sopinha, um caldinho. Já não aguento mais nem ouvir falar em caldo de ervilha. Pelo amor de Deus, vai vir um inverno aí, não me ofereça caldo de ervilha. Tá? Agora até que eu já estou tomando. Já fui curado. Então veja bem, é a mesma coisa que ficar num deserto? Lógico que não. Jesus foi tentado num nível que nenhum de nós fomos. Porque era necessário que ele vencesse na carne. Então entenda bem isso, irmão. Porque isso fala sobre santidade. Então ele nasceu santo, mas ele permaneceu santo. Amém? E se Jesus alcançou, ele está dizendo, sede santo, porque eu sou santo. Glória a Deus. Então, as escolhas, o que fez com que Jesus mantivesse a sua santidade? E aí eu quero que você entenda como é santidade. Santidade não é uma questão de uma aparência de santidade. Santidade não é uma questão de você ter uma aparência santa. Santidade tem a ver com as escolhas que você faz e com as que você deixa de fazer. Ok? Então, as nossas escolhas, quem manteve o eixo, o centro, Jesus se manteve no centro do propósito pelas suas escolhas. Ele venceu, porque ele teve a opção, mas ele disse, nem só de pão viverá o homem. Ok? Então, Jesus teve as mesmas escolhas que eu e você tivemos. Jesus poderia ter escolhido outras coisas. Mas, por causa disso, quando o inimigo veio, ele disse, o príncipe deste mundo está vindo, se aproxima, mas ele nada tem em mim. O inimigo, ele pode vir contra você, mas ele não tem nada em você. Se ele vier e ele não tem nada na sua vida, como é que ele vai poder te dominar, te pegar, te prender? Não tem. Amém, amados? Você está entendendo isso? Então nós precisamos, diga comigo, eu preciso manifestar a santidade. Porque a santidade vai manifestar na minha vida a autoridade. Então quem está em santidade, num certo nível, está fortalecido. Ok? Se você tem essas 3 dimensões na sua vida, se você está fortalecido na palavra, alô? Está fortalecido no nome de Jesus. Entendeu o que é o nome de Jesus? Se a gente entender, a gente vai falar, está amarrado. Né? É igual o Pai Senhor. Passeou, passeou. Passeou, irmão, passeou. Passeou aonde? Onde é que você foi passear, meu irmão? Você está querendo o quê? Que o irmão passeie? Passeou, irmão. Não, a paz. Então, às vezes, a gente viram chavões, viram coisas vazias.
E não pode. Amém? Porque nós temos que ter a dimensão daquilo. Quem já viu um vídeo que tem um crocodilo saindo do rio e tem um leão olhando para ele? Quem já viu esse vídeo aí? Aí o leão, meu irmão, dá um urro, o crocodilo vem, aí o leão, meu irmão, o crocodilo retrocede. Eu falei, assim é o diabo na nossa vida, ele vem, mas você levanta e quando você dá o urro, meu irmão, não é você, não é a ovelhinha que está ali, é o leão da tribo de Judá. O crocodilo que é o Leviatã, ele vem para, vou pegar a ovelhinha, mas só que ele não sabe que dentro da ovelhinha está o leão da tribo de Judá. E você é uma ovelhinha, meu irmão, mas você tem a voz do leão da tribo de Judá. E esses dias estávamos conversando sobre isso e uma pessoa, não me lembro quem é, que estava comentando, falando assim, olha, vocês precisam ver o que é o urro do leão. O rugido, melhor, urro não, o rugido do leão. E eu não sei quantos são dessa época, mas quando a gente tinha a capelinha aqui do lado, o circo parou algumas vezes aqui, estacionava aqui, e uma vez colocaram aqui a jaula do leão aqui do lado. Meu irmão, e olha que aquele é um leão mequetrefe, porque o leão esfomeado, entendeu? Magro, fedorento. Mas quando aquele leão, ele rugia, meu irmão, abalava, um negócio que eu falei, meu Deus. Quem viu Nárnia aí? Viu quando aquele leão ruge? Esse leão está dentro de você. Eu sou uma ovelhinha. Meu irmão, mas dentro de você está o leão da tribo de Judá. Então você se fortalece nesse leão da tribo de Judá. Porque quando o tonto do Golias olhou, ele olhou para Davi e falou, vou jantar ovelha hoje. Só que na hora que rugiu não foi o bé da ovelha, foi o bé do leão. Sim ou não? Você entende isso? Quando nós entendemos isso, irmão, nós estamos fortalecidos na força do seu poder. A força do poder de Deus, hoje na nossa vida, se manifesta através da obra redentora de Jesus. Por isso hoje, presta atenção, muita gente estava dizendo, o evangelho vai acabar, o evangelho agora o Estado Islâmico vai acabar. Você sabe onde é o lugar que mais estão se convertendo pessoas? No Irã. No Irã, já tem mais de 1 milhão de novos cristãos. Por quê? Porque quando o inimigo pensa que vai ter vantagem, se levanta o leão da tribo de Judá e aquele crocodilo que se cuide. Ele que retroceda da tua vida. Entenda isso, meu irmão, se levanta aí. Vê como é que a gente demora? Se levanta aí. Aleluia, no nome do Senhor. Você vai ouvir isso, vai ficar sentado, não vai dar nenhum aplauso, não vai dar nenhum glória a Deus, não vai nem dizer, isso está na minha vida, aleluia, 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 aleluia. Amém. Por quê, meu irmão? Porque eu sou pequeno, eu sou fraco, você também. Mas dentro de nós habita aquele que é maior do que todo. É o nome que é maior do que todos. Olha, irmãos, gente que diz, eu vou acabar com fulano. Já acabaram antes. Você entende isso? Muita gente nessa história já disse, vai acabar. Essa mulher que está aí, Jandira Fegali, não vou dizer o nome dela não. Ela disse que ia acabar com a igreja. Eles disseram em muitos lugares por aí, que a igreja evangélica no Brasil ia acabar. É ruim, irmão. Não. Estão todos sendo desmoralizados. Você está entendendo isso? Por quê? Porque o nome de Jesus é maior. Muita gente falando contra a igreja, eu falo, não fala da igreja não, porque a igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja tem nome, tem dono.
e o dono é ciumento. A noiva tem noivo, e o noivo é ciumento e é poderoso. Então, meu irmão, isso vale para nós também. Ai daquele que tocar na noiva. Então, nós temos que entender, eu estou fortalecido no Senhor. Quando eu estou no Senhor, estou fortalecido na força do seu poder. Quando eu entendo e eu tomo para mim o nome de Jesus, a palavra de Jesus e a santidade de Jesus. Nós hoje precisamos focar nessas 3 áreas, essas 3 dimensões. A palavra. E o diabo quer roubar a palavra, porque o culto de ensino vem em meia dúzia. As pessoas falam assim, pastor, mas domingo, como é que é ensino? Deixa o diabo vir contra você, e aí você vai dizer, qual é a palavra mesmo? WhatsApp, pastor, qual é aquele versículo? Eu vou estar dormindo e vou continuar dormindo lá, e você já era, meu irmão. Você tem que estar treinado. Fala, esconder a palavra no coração. Amém? Eu amo quando vejo jovens, homens, mulheres, como ontem, no Homem ao Máximo, Mulher Única, homens e mulheres, buscando conhecer mais da palavra. Amém? Quando eu vejo jovens postando lá, minha devocional, coisas profundas. Deus mergulhando na palavra. Amém? Você entendendo que o nome de Jesus te faz maior do que você é. Embora você seja quem você é, embora você seja ovelha, e nunca deixe de ser ovelha. Você não é o leão, mas o leão está em você. E quando você manifesta em nome de Jesus, aí mudou. Amém? E aí você vai se ver gigante cair, gente retroceder, arma engasgar, por quê? Porque o nome de Jesus, um dia eu falei isso para o camarada, e eu falei, o sangue de Jesus tem poder, em nome de Jesus. Ele falou, tem poder, mas vai passando tudo aí. Tá bom, antes da meia-noite, estava tudo de volta e ele estava preso. E não morreu, porque na oração a gente falou, Senhor, não deixa ninguém matar ele. Traz de volta e salva, liberta. Você está entendendo? Em quê? Em nome de Jesus. Quando você, meu irmão, vê uma pessoa na rua, e você, como crente, fala assim, Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia dessa pessoa, você não imagina o que acontece. Você não imagina o que acontece. Amém? Mas nós precisamos ter consciência do que isso é poder, de que isso é forte. Amém? Glória a Deus? Então nós vamos hoje orar nesse sentido. Palavra, nome e santidade. Essas coisas precisam estar estabelecidas na nossa vida. Eu quero chamar aqui a equipe, os líderes de célula. Nós vamos orar pelas pessoas, ungir você novamente. E eu quero orar. Antes nós vamos orar.